Este programa fala do lado bom e do lado ruim da vida de cada um. Do beijo do sonho dourado, do doce da vida, o melzinho na chupeta da existência. Mas também do nervo da serpente encalacrada no caminho, o fel da vida. 10 mais 1, 11 minutos com Ju Leardini. Mas o final é bem legal. Nossa entrevistada de hoje é Márcia Schelliger, ilustradora e artista visual. Bem-vinda, Márcia. Oiê, Ju. Obrigada pelo convite. Eu já vou começar te perguntando de primeira, assim. O número 11 é o número do bem ou do mal? Bom, o número 11, para mim, assim, é como estar diante do espelho. É a dualidade, é a luz e a sombra, o yin e o yang, a matéria e o espírito. É o encontro dos opostos, né, reunidos, né, e onde a força está no meio deles. O uno e o verso, o universo, o positivo e o negativo, o homem e a mulher, o céu e a terra. Essa questão, assim, que une, né, a nossa matéria com o espírito, né, os pés no chão e a cabeça nas nuvens. Como andam as suas asas? Momentos que eu passei recentemente de perdas e tudo mais, então foi um período assim de incubação das asas, sabe? Então elas estão começando a ganhar envergadura para alçar altos voos, mas por enquanto elas ainda estão em desenvolvimento, né? Na imaginação, elas estão sempre soltas, livres, voando. Márcia, como estão os seus véus de Maia? Eu acho que eles estão caindo aos poucos, sabe? Traço um paralelo até com a metamorfose da libélula, que a ninfa ela vive num estado submerso, né? Daí depois ela busca um caule para subir e se desenvolver. E aí dentro dessa ninfa se desenvolve a libélula, que a primeira coisa a rasgar é a cabeça e depois o corpo. Então se despir dessa velha carcaça, desse padrão, e você alçar voo. Aí faz uma conexão com as asas, né? Volta e meia, eu sei que eu vou me deparar com outros véus e outros véus de ilusão, né? Para serem arrancados. Fale agora do beijo do sonho dourado, do melzinho na chupeta, do docinho na sua vida e no mundo. Onde passar os anos, talvez até milênios, muitos tantos além mais de apenas envelhecermos. Desde que nos encontramos e ainda em outros momentos nos reencontraremos. Saberemos por todo sempre que pelo olhar nos reconheceremos. Há então de o acaso a esmo ocupar-se de colocar-nos diante de nós mesmos. E ainda capazes seremos, todos numa só luz unidos, de dizer maduros e serenos, o quanto nos amamos, o tanto que nos queremos. E de tempos em tempos, cada qual no seu momento, os combinados cumpriremos, pela via sagrada que caminhamos, em nome do divino em nós mesmos. Eu acho que as coisas boas começaram lá na minha infância, com um presente mágico que a minha mãe me deu, que era um avental com bolsinhos, e dentro desses bolsinhos estava cheio de lápis de cor e um caderninho. Uma das coisas boas que me aconteceu foi ter vindo para Curitiba. E uma tia minha, que tinha uma fábrica de biscoitos aqui em Curitiba, biscoitos paranaense, e ela falou assim: Márcia, por que você quer arquitetura? Arquitetura é profissão para homem, faz belas artes, né? Eu tentei belas artes assim, passei em terceiro lugar. Belas Artes, então, abriu um caminho, um universo maravilhoso dentro de mim que já estava latente, né? O meu encontro com a espiritualidade também, que eu hoje entendo que não é buscar a espiritualidade, mas somos espíritos buscando, né, as experiências humanas para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Também sou um instrumento da arte. A inspiração, quando vem, ela está vindo com um propósito que não só a minha intenção, né? Não só a minha expressão. Ela vai cumprir alguma coisa adiante e além da minha expressão, além do que eu quis colocar. Então, eu entendo isso como uma responsabilidade muito grande, né? A partir do momento que eu pego nos lápis e nas tintas.
Olha, eu acho que tem de tudo, né? Tem muita coisa assim que eu não considero arte, mas também quem sou eu para definir o que é arte e o que não é arte, né? Tem muita coisa que vem sendo colocada no mundo com uma energia muito pesada, assim, um mestre maravilhoso que eu tive que me incentivou muito, o Ivens Fontoura. Antes mesmo de entrar para Belas Artes, eu fiz um cursinho preparatório com ele e me encantei muito com o método solto dele da aula, muito engraçado e tal. E aí, quando eu entrei para Belas Artes, ele também me incentivou a fazer a primeira exposição. E a Eliane Prolich, que veio, me deu uma força também, sabe? Então, para mim foi bem marcante esse momento da primeira exposição, né? Já no início da formação de Belas Artes. Um momento marcante foi quando eu fui para a Amazônia também, conviver com os índios Canamari, né, para aprender um pouco da cultura deles e tal, e com isso trazer para o meu trabalho as lendas indígenas. E já em seguida saiu minha bolsa para a Polônia. Então foi um contraste bem incrível, assim, porque eu ouvia ainda dentro do avião o som da mata, a orquestra dos sapos, a conversa dos índios, né? Então eu demorei um pouco para cair na real que eu estava na Polônia. Assim. Daí já fui convidada a ilustrar um livro também de um autor indígena, e com isso foi os meus primeiros passos, né, na literatura infantil. São mais de 100 livros ilustrados e eu tenho 6 de minha autoria. Fiquei um bom tempo, né, na literatura, né, só trabalhando com ilustração de livro. Comecei a fazer uma produção de telas também. Tinha muito medo de pintar em tela, daí eu comecei a pintar com acrílico. E foi bem bacana, porque eu queria sair um pouco daquela técnica do lápis de cor, que eu estava assim, numa certa briga com isso, né? E foi uma emoção incrível, porque daí parece que baixou o santo, entende? Assim, e eu levei a literatura, a experiência da literatura e da poesia para as telas, porque eu um dia me vou à arte e fica a arte, tem que comunicar, e não eu. Fale agora do nervo da serpente encalacrada na sua vida, na mão do cramunhão, no fel da vida. O que eu percebo, assim, é muita injustiça, né, no mundo, esse desequilíbrio social, né, monetário. Tem gente que está bem e não se importa com aquele que está sofrendo, sabe? A loucura humana, nesse materialismo, nesse egoísmo exacerbado. A falta de caráter, uma libertinagem muito grande, faz parte da vida as perdas, mas é uma coisa ruim. Você se sentir impotente diante das pessoas que você ama, vendo a vida escorrer entre os dedos e você não poder fazer nada, né? Eu já fui, teoricamente, melhor no assunto, assim, mas quando você vivencia isso com as pessoas muito próximas, o que me acalenta, Ju, são as viagens astrais, são os sonhos que eu tenho com eles, sabe, uma forma de comunicação e que me alivia em entender que há uma continuidade. Eu tenho tido sonhos incríveis que difícil de descrever aqui e que sei que não são apenas projeções da minha mente, né? Quando você perde alguém, acho que você consegue até ter mais coragem diante da vida mesmo. Joga por terra muita bobagem que você leva em consideração. A experiência traz muito essa realidade, coloca a gente muito com o pé no chão em valorizar o tempo que eu tenho daqui para frente, sabe? E o que eu vou deixar aqui de importante para os meus filhos, para a humanidade, entende? Então eu vejo que a arte, ela ganhou uma dimensão muito maior de responsabilidade no cada traço que eu faço. Eu acho que a nossa educação aqui no Brasil ainda está muito fraca. A gente tende a ver o mal como uma coisa maior, né? O mal parece que ele salienta mais nas notícias, causa ibope. A política eu realmente não sei o que dizer. Políticos brigando por um osso, os índios sofrem com isso, as matas sofrem com isso, as crianças, a educação, a arte. A Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, São Francisco de Assis, eu acho lindo isso. Todos os caminhos assim, que levam a esse encontro mesmo com o divino. Agora, bote a boca no trombone.
Eu acho que é o mundo que está botando a boca no trombone com relação à humanidade, né? Tá fazendo muita cagada. Porra, será que se grava isso? Já tá gravando. Então, acho que é um desequilíbrio que está até o chakra solar, entende? Eu acho que o mundo tinha que se sacudir inteiro e espalhar essas coisas que não estão sendo legais, sabe? Que a gente está lidando com ser humano para ser humano, ter essa coisa mais coração, mais alma, assim, sabe? Eu acho que tá assim como se fosse uma panela de pressão, mas isso eu já senti faz tempo, né? Eu acho que essa panela de pressão já foi aberta e agora a gente está olhando dentro dela, né? E eu acredito que quando a gente se desloca dessa frequência de negatividade, de coisas ruins, né? A gente começa a elevar a frequência e atrair pessoas e situações da mesma frequência que estão ali para se ajudar e para fazer bem. Mesmo quando você está lá triste por causa de uma situação, você encontra as pessoas que vêm para te erguer. Então eu estou muito acreditando nessa questão de que somos espíritos trabalhando em prol da luz mesmo, né? E que tem que lidar com o lado sombrio, não só dos outros, mas o nosso próprio, né? Eu também chafurdo bastante na lama aqui para lidar com os meus monstrinhos. Eu vejo a arte nesse sentido como estar desenhando é um ato de meditação e escrever é um ato de oração. Obrigada, Ju. Amém, namastê. Namastê. Saravá. Tchau.